Muitos mitos e lendas são criados popularmente de diversas maneiras e preenchem a infância das crianças de maneira algumas vezes lúdica, outras vezes assustadoras. Seja histórias que são contadas à beira da fogueira, seja histórias que são contadas à beira da cama antes das crianças dormirem, essas histórias todas têm um arquétipo ou um motivo muito específico, que são as lições e as morais. Aqui a gente vai conversar sobre um livro que traz um mito e uma lenda alemã lá de 1812. Uma história que talvez você conheça, mas com toda certeza é um personagem que você já viu em algum lugar, só que nesse livro trazido de uma maneira completamente diferente. Mas antes de eu começar esse vídeo, eu vou pedir alguns pequenos favores a vocês, favores esses que eu garanto não terão grandes consequências. Peço que você curta esse vídeo se você gostou desse vídeo específico, compartilhe com os seus amigos e que se inscreva nesse canal, é muito importante, porque só assim a gente consegue criar uma grande comunidade que eu espero que seja mais coesa do que Emmett Falls. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Diego Ferraz, sejam muito bem-vindos ao canal Criptoteca e eu resolvi gravar hoje nessa luz meio soturna, afinal faz todo sentido para a crítica que eu vou trazer hoje, que é do livro Pequenos Favores, livro esse que vai estar aqui do meu ladinho, pelo fato de eu ter lido ele em e-book, mais uma vez graças a um grande favor da minha amiga Aline, um dos pequenos favores do dia a dia. Eu falei para vocês que esse livro vai contar uma história voltada para fantasia, porque aqui a gente vai ver uma roupagem nova para o mito do Rumpelstiltskin. Você deve ter ouvido falar desse personagem, principalmente pelo Shrek III, que é a ideia de um mago que resolve alguns desejos com algumas trocas e consequências muito sinistras e perversas. Esse mesmo mito apareceu também na história do Era Uma Vez, que é um seriado super longo, com a ideia do Sr. Mr. Gold, que era super misterioso. E também pode ter aparecido na história do Trocas Macabras do Stephen King. Faria todo sentido que haja ali uma nova roupagem desse duende maligno. Só que nessa história, como eu falei, é uma nova releitura. Releitura essa que, se você não olhar com muita atenção, talvez você não perceba e só acabe entendendo um pouquinho no final do porquê que essa autora chamou esse livro dessa forma. A Edna Craig, que é a moça que escreve aqui, ela gosta de escrever fantasias, principalmente fantasias românticas. Eu fiquei com o pé atrás nessa história, essa capa é muito das fofinhas, eu não gosto muito de histórias românticas, só que é um ledo engano. Aqui a gente vai ter um suspense muito interessante, que é a história de um vilarejo muito pequeno que vive em uma comunidade super coesa, supostamente, recheado de regras extremamente religiosas, regras essas que acabam impedindo inclusive que os moradores daquele local acabem explorando o resto do lugar que está ali ao redor, uma espécie de floresta proibida, onde supostamente eles iriam encontrar grandes perigos. Perigos esses que remetem à ideia da colonização daquele lugar, que havia algumas lendas de seres muito gigantescos que devoravam homens antes da pacificação daquele vilarejo. Só que eis que na história que está sendo contada para nós, a gente vai conhecer a nossa personagem principal, que é a Ellery, uma garota que está saindo da sua adolescência com seus 17, 18 anos e que vive com a sua família, que sobrevive da apicultura. Então eles vendem mel, eles cuidam de abelhas e aquela cidade, aquele pequeno vilarejo, tem essa dinâmica onde cada família acaba cuidando de uma tarefa específica, ou cuida dos bois, ou cuida da venda dos mercados, ou cuida até mesmo da busca de mantimentos. É nessa ideia da busca de mantimentos que inicia a nossa história de terror, porque um grupo de pessoas que moram naquele lugar saem em busca de remédio, novos alimentos, e pouco tempo depois ouvem-se gritos desesperados. A gente acaba percebendo que poucas pessoas acabam voltando daquela expedição e os poucos que voltam chegam em um estado calamitoso, quase que estraçalhados, contando a história de que há um lobo gigantesco devorando homens naquele lugar. Eis então que o medo começa a se instaurar naquele vilarejo, afinal eles não têm tanta comida para sobreviver ao inverno. O que eles devem fazer? Mandar uma nova expedição ou não? Eis que eu não vou falar para vocês qual que é a decisão que vai ser tomada nesse caso, só posso dizer para vocês que o mistério vai começar a aumentar, porque vai surgir novas criaturas deformadas, vai ter outros eventos sobrenaturais, como o nascimento de alguns animais todos deformados. Então fica esse questionamento de que algo realmente sobrenatural está circundando aquela região, e vai ter a chegada de uma pessoa diferente ali, que não é muito conhecida, um turista esse que vem com uma história muito interessante,
e vem com um certo receio de contar o seu nome. Então ele fica trazendo várias historinhas, fica inventando alguma coisa ou outra para que não chegue nesse ponto, e é um grande mistério por aí. Aliado a toda essa loucura que eu já comentei com vocês, ainda vai ter vários atritos e várias brigas entre essa comunidade que antigamente era uma comunidade muito harmoniosa, só que conforme começa a eclodir essas pequenas consequências dos atos, essa pequena resolução de que eles não têm comida, de que o inverno está muito frio, começa a surgir uma intriga aqui, outra intriga ali, e começa a ouvir alguns boatos, algumas mentiras, e mentiras essas que são relativas a pequenos favores. Então esses moradores estão ganhando alguma coisa em troca para plantar uma sementinha da discórdia aqui e ali. E o livro vai trazer diversos questionamentos e diversos mistérios para elucidar quem é a pessoa que está obtendo esses pequenos favores, o que são esses animais na floresta, e será que realmente tem algo de sobrenatural nessa história, ou será que é só um pano de fundo para um grande mistério muito real e com algumas maquinações de uma pessoa muito perversa? Vou falar para vocês que eu li diversas críticas no Scoob, também vi algumas na internet dizendo que acharam que o final desse livro foi muito acelerado, e vou dizer para vocês que isso não foi algo que me incomodou de fato. Eu gostei muito dessa história, é uma história muito interessante, me lembrou muito o livro Trocas Macabras, tem um pouco da ideia da A Vila, do Shyamalan, só que mesmo assim ele tem uma identidade própria muito forte. Tem essa ideia de um romance mais voltado para o juvenil, tem realmente a ideia de um romance de fato, mas não foi algo que me incomodou pelo fato de ser algo muito bem criado. E a nossa personagem, que é a Ellery, que vai contar toda a nossa história, então a gente vai ver tudo pela ótica dela. É uma personagem muito inocente, e essa inocência talvez incomode alguns leitores pelo fato de que ela acaba sempre acreditando demais nas pessoas, mesmo que essas pessoas sejam claramente muito perversas ou estejam claramente fazendo algo contra ela, ela nunca vai chegar a entender de fato o que está ocorrendo, só com o desenvolver da história. Mas mesmo assim, dado esses defeitos, gostei dessa nova roupagem, desse duende perverso, ficou bem interessante, por mais que eu achei que de fato algumas coisas faltaram para agregar nesse mito e nessa lenda. E para quem não sabe, como eu citei no início, é um conto dos irmãos Grimm de 1812, um conto alemão, que tinha a ideia de uma moça que era presa por um rei e que o rei a obrigava a tecer fios de ouro após ouvir uma lenda de que ela tinha essa habilidade. Eis que essa moça não tinha nenhuma habilidade, só que toda noite quando aparecia um duende que pedia em troca um favor bem básico, e com esse favor ele ia lá e transformava todos os fios em ouro. E assim vai em 3 dias sequentes. No primeiro dia ele pede um anel, no segundo dia ele pede outra coisa, e no terceiro dia ele pede o primeiro filho dessa mulher. Eis então que ela acaba casando com o príncipe. Quando nasce seu primeiro herdeiro, ele vem para receber a sua recompensa. Eis que a gente tem a história do Rumpelstiltskin, que só vai quebrar essa maldição quando o seu nome for revelado. Não vou falar para vocês qual que é o final da história, mas ela está disponível na internet. E aqui a gente tem essa questão da releitura, só que uma releitura que você tem que olhar com muita atenção para você enxergar, e com vários elementos que não estão ali dentro. Então pra mim é como só se ela pegasse esse personagem e não desse tanta atenção quanto ele merecia, mas mesmo assim é uma ótima história. Finalizo então minha crítica agradecendo a cada segundo de vocês por aqui. Eu tava com muita saudade de fazer crítica literária. Caso você goste desse tipo de crítica, escreva aí embaixo, comenta se tem algum livro que você queira que eu leia e conta qual que é a sua opinião, se você leu esse livro ou se você tá afim de ler ele. Escreve aí embaixo, adoro bater um bom papo com vocês, e finalizo com um alerta para vocês tomarem muito cuidado com alguns pequenos favores.